Muito bem, então vamos lá? Mais uma questão no canal. Essa questão é da primeira fase do vestibular de 2023 da UFO e ela trata sobre eletromagnetismo e eletrostática. Vamos ver o que ela diz? Ela diz o seguinte: uma carga negativa que se move com velocidade v, aproximando-se de um fio pelo qual passa a corrente elétrica I, como ilustrado na figura. Nessas condições, a teoria eletromagnética prevê que a carga Q. Então vamos lá. Na letra A, ele diz o seguinte: será repelida eletricamente pelo fio, aumentando o módulo de sua velocidade. Gente, presta bastante atenção nisso aqui, ó. Será repelida eletricamente. O que ele quer dizer com isso? Que, na verdade, não são as leis de eletromagnetismo que vão atuar aqui. Quais leis que serão? Será a lei de Coulomb, ou seja, de forças eletrostáticas. O que essa lei diz? Que quando você tem cargas de mesmo sinal, você tem uma repulsão. E tem cargas de sinais opostos, você tem uma atração. Ou seja, são corpos que estão eletrizados que se atraem ou se repelem por forças elétricas ou eletrostáticas. Tá feito? Não tem magnetismo aí. Então, você precisa ter corpos eletrizados, ou por pelo menos um deles eletrizado, porque um corpo eletrizado pode atrair um corpo neutro. Tá bom? Então, vamos ver que caso que essa situação se encaixa. Ora, a gente sabe que essa carga que está se aproximando é uma carga negativa, certo? Então, beleza, você tem um corpo eletrizado. O fio, você tem os elétrons andando nesse fio. Você sabe que se a corrente elétrica é para cima, os elétrons estão andando para baixo, porque a corrente elétrica, convencionalmente, ela é direcionada no sentido oposto do movimento dos elétrons. Perfeito? Ora, mas isso significa que nesse fio só tem elétrons? Não. Você também tem os prótons nos núcleos. E muito provavelmente o número de prótons e o número de elétrons são iguais. Então esse corpo estaria eletricamente neutro. Como eu disse agora há pouco, um corpo eletrizado pode atrair um neutro. Só que as condições para isso acontecer, provavelmente nessa condição aqui, tinha que estar muito pertinho um do outro. Ele não fala nada sobre, a gente não consegue definir isso, tá certo? Então, esse item não está muito bom, não. Ele poderia ter uma força de atração, o que produziria uma aceleração nessa carga, mas teria que ter uma proximidade muito grande e ele não é específico. Então, provavelmente isso não acontece. Tá feito? A gente não pode ignorar as cargas positivas que você tem no fio. Então, muito provavelmente é falso. Mas vamos seguir para ver se tem alternativas melhores. Na letra B, será atraída magneticamente ou eletromagneticamente, aqui ó, pelo fio. Então agora a gente tem que olhar as leis magnéticas e eletromagnéticas, né? Pelo fio, aumentando o módulo da sua velocidade. Para você ter um aumento no módulo da velocidade, o que você precisaria ter? Uma aceleração no sentido da velocidade. Será que isso acontece? Vamos ver. Bom, a primeira lei que a gente vai ver é o campo magnético em um fio infinito, quando passado por uma corrente elétrica. Beleza, então a gente tem um fio retilíneo com uma corrente elétrica passando na direção, no sentido para cima. Qual que é a regra que eu utilizo? Eu utilizo a regra da mão direita, aonde o dedão é a minha corrente elétrica e os meus dedos são o campo magnético. Fechou? Como é que eu defino isso então? Então eu tenho o meu fio, eu pego o dedão, coloco no sentido da corrente elétrica e o campo magnético vai contornar esse fio, criando um campo magnético circular em torno dele. Se você viria, então, na folha de papel, um campo magnético entrando pelo lado direito do fio e saindo pelo lado esquerdo do fio. Beleza? Bom,
eu preciso achar a direção da aceleração para poder saber se a velocidade vai aumentar, diminuir ou não. Então, acompanhe o raciocínio aí. Ó. O campo magnético que vai influenciar na carga elétrica que está se aproximando do fio é esse aqui do lado esquerdo do fio, tá certo? Que está saindo da folha de papel. Esse aqui. Bom, então eu vou usar novamente, eu poderia usar duas regras. A regra da mão esquerda, ixi, encaixar aqui na câmera, hein? Aí, tá difícil. Mas a regra da mão esquerda, e eu gosto de continuar com a regra da mão direita, aonde o dedão é a velocidade, os dedos são o campo magnético e a força magnética vai aparecer ou na palma da mão, se for uma carga positiva, ou nas costas da mão, se for uma carga negativa. Então vamos olhar. Se o campo magnético está saindo da folha de papel, certo? E a velocidade está na direção do fio, como que vai ficar? Essa é uma carga negativa, então a força vai aparecer para cima. Olha só. Então, e eu sei que força é igual a massa vezes aceleração. E por que eu estou entrando lá na segunda lei de Newton? Porque eu sei também que a força e a aceleração sempre têm a mesma direção e mesmo sentido. Significa que se a força é para cima, a aceleração também vai ser para cima. Então, se a aceleração vai ser para cima, eu vou ter um desvio dessa carga para cima. Aí, ó, tá aí a aceleração. E o que ela vai fazer? Vai produzir nessa carga, se esse campo magnético for constante, vai produzir um movimento circular. Tá feito? Vamos relembrar uma coisa? Essa aceleração ela é perpendicular à velocidade, tem 90 graus. Então ela não aumenta e nem diminui o valor da velocidade. Ela vai produzir apenas uma mudança na direção da velocidade, o que vai produzir um movimento circular. Porque essa aceleração vai se comportar como aceleração centrípeta. Lembra lá do movimento circular? Bom, então é falso, porque não vai aumentar nem diminuir o módulo da velocidade. Ok? Letra C. Será desviado magneticamente em sua trajetória, mantendo um módulo de sua velocidade. Ora, foi a conclusão que a gente chegou agora há pouco, não foi? As leis e as regras são todas as mesmas. Então tem aí o meu campo magnético, vai produzir uma força magnética para cima, a aceleração também será para cima, promovendo um movimento circular, sem alterar o módulo da velocidade, apenas desviando o movimento da carga. Então, esse item é verdadeiro. Vamos ver o último? O último não sofrerá nenhuma força exercida pelo fio, mantendo o módulo de sua velocidade. A gente já viu que vai sofrer. Então, essa aí é falsa. Fechou? Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Perfeito? Olha só, deixei aqui para vocês 3 links da InfoEscola, do Mundo Educação, 2 do Mundo Educação. Se você quiser dar uma olhada lá para você entender melhor sobre campo magnético e força eletrostática, tá aí. Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, continua acompanhando a gente aí nas questões, tá bom? Deixem suas dúvidas nos comentários. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo exercício. Tchau, tchau.